Oi pessoal, mais um videozinho com um exemplo. No vídeo passado eu fiz potencial linear, que representa o movimento retilíneo uniformemente variado, mais conhecido como movimento com força constante. Agora a ideia é a gente trabalhar com oscilador harmônico. O oscilador harmônico é o segundo tipo mais simples de potencial em uma dimensão, que é o potencial que depende de x ao quadrado. Passar para cá. Hoje nós vamos estudar o oscilador harmônico simples, potencial quadrático. Como é que é o potencial quadrático? Potencial quadrático, eu vou supor que ele tem essa forma αx ao quadrado. Tá certo? O sinal aqui tem que ser positivo. Se ele for negativo, eu tenho outro sistema que não vai ser o oscilador harmônico simples. Vocês vão fazer para mim numa lista de exercício. E aqui, novamente, o alfa é um número real positivo. Se ele for zero, eu tenho a partícula livre de novo. Bom, eu sei que a energia desse sistema, ele vai ser a energia cinética da partícula, meio de m x ponto ao quadrado, mais a energia potencial, que é igual a alfa x ao quadrado. E aqui essa energia eu estou supondo ser conservada para eu utilizar o meu sexto postulado. E com isso eu tenho a quadratura. Mais uma vez, basta escrever essa expressão para x ponto, tirar a raiz, pegar dx dt, inverter, dt dx e integrar de maneira que t menos t0 é igual mais ou menos raiz de m sobre 2. Aí eu tenho integral de x0 a x dx' raiz de e menos alfa x' ao quadrado. E eu tenho que resolver a integral que está aqui. Tudo bem? Oh, maravilha. Resolvendo a integral i, note que eu tenho aqui um x ao quadrado, um dx, então uma substituição de variáveis simples não resolve. Esse senhor aqui é resolvido com uma substituição trigonométrica. Eu gosto de limpar o terreno antes de resolver esse tipo de integral. Então o que eu vou fazer é colocar um sobre raiz de e para fora, aqui em evidência. Aí eu vou ter 1 sobre alfa x ao quadrado sobre a energia. Aí eu vou fazer uma primeira substituição de variáveis, que é o x' para um y, que é igual a precisamente raiz quadrada de alfa sobre e x'. Quando eu faço essa substituição, minha integral vai ficar, vamos copiar e colar aqui. Aqui eu tenho um y ao quadrado, tá certo? E meu dx' vai ser igual a um dy raiz quadrada de e sobre alfa. Então esse e aqui vai embora com esse e. E nos limites de integração, eu vou ter aqui, em vez de x0, eu vou ter um raiz de alfa sobre e x0. E no limite superior, em vez de eu ter x, eu vou ter um raiz de alfa sobre e x. Então, na variável y, essa é assim que eu tenho que proceder. Agora, olha que interessante. Eu tenho aqui no denominador uma raiz de 1 menos uma variável ao quadrado. Se eu fizer uma substituição em que essa variável é um seno ou cosseno, note que 1 menos seno ao quadrado dá cosseno ao quadrado. E 1 menos cosseno ao quadrado dá seno ao quadrado. Certo? Então eu escolho uma das duas. A substituição trigonométrica, ela tem que tirar proveito das identidades trigonométricas que eu tenho disponíveis. Tá certo? Então aqui eu vou fazer uma substituição
dizer que y é igual ao cosseno de um ângulo θ, simplesmente. Quando eu faço essa substituição, a minha integral vai ficar assim. 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E o meu dy é d de cosseno θ, que é menos seno θ dθ. Correto? Esse menos aqui, a gente pode jogar aqui para fora, sem nenhum problema. E nos limites de integração, lembra que eu tenho, os limites são de, na variável y seria de y0 a y, tá certo? O que me dá o limite inferior é o arco cosseno de y0 e o limite superior é o arco cosseno de y. Mas como y é raiz de alfa sobre x, aqui eu vou ter os limites de integração, arco cosseno de alfa sobre x e o inferior, o arco cosseno de raiz de alfa sobre e, x0. Vamos colocar aqui os limites de integração apropriados. Então essa é a minha integral em θ. Tá certo? Obviamente, esse aqui é um θ0 e esse aqui é um θ. Então, eu terei aqui 1 menos cosseno ao quadrado me dá seno ao quadrado de θ. Raiz de seno ao quadrado de θ me dá seno θ. E seno θ dividido por seno θ me dá 1. Então, isso aqui é uma integral em θ0 a θ, que vai ser igual, que vai ser precisamente θ entre os limites de integração dispostos aqui, tá certo? Como resultado, isso aqui vai me dar, obviamente, arco cosseno menos arco cosseno. Esse aqui é o valor da integral. Não se esqueça do sinalzinho de menos ali, que vai ter sua importância. Tudo bem? Isso significa, na quadratura, aqui eu tenho a integral i, portanto, isso aqui vai ser igual menos mais essa expressãozinha aqui, multiplicado por raiz de m sobre 2. Tudo bem? Olha só, aqui eu tenho duas soluções independentes, porque agora eu posso escrever isso aqui, já pensando em inverter, essa expressão. Se eu multiplicar esse cara aqui, vou mudar esse cara para esse lado. Vou passar essa constante multiplicativa para cá. 2α sobre m, inverte, tá certo? E, portanto, eu tenho que meu sistema vai me dar o arco cosseno de raiz de alfa sobre x menos arco cosseno de alfa sobre x0. Esse cara aqui pode vir para cá com sinal positivo. O que eu vou fazer para escrever essa função só em termos de x é aplicar o cosseno dos dois lados. Então, o que eu vou ter basicamente é o cosseno do arco cosseno aqui, vezes o cosseno desse arco cosseno aqui. Mais ou menos uma parte linear em t. Note que aqui o cosseno e o arco cosseno são inversas, são funções inversas uma da outra. Não tem problema nenhum, mas aqui eu obviamente não posso fazer com que o cosseno e o arco cosseno se cancelem, porque aqui eu tenho uma soma. E o arco cosseno de uma soma não é a soma dos arcos cossenos. Vou lá. Aqui estamos nós. Próxima coisa que dá para fazer é passar essa constante para esse lado. E sobre alfa cosseno resulta nessa solução aqui. Agora, vamos fazer uma coisa. O cosseno é uma função par, tá certo? Eu vou colocar isso mais ou menos em evidência. O resultado tem que ser mais, tá certo? Então isso aqui é menos mais
menos mais. Portanto, aqui e o cosseno não muda de valor aqui. Também tanto faz se eu colocar mais ou menos mais aqui em cima. E voilá. Essa é a solução. Como é que eu sei que esse cara é o oscilador harmônico simples? Nós podemos calcular algumas coisas. Por exemplo, vamos calcular a velocidade. Velocidade é a derivada dessa expressão aqui. Ou seja, é o DDT desse cosseno. E o DDT desse cosseno vai ser a derivada do cosseno da menos seno. Então eu vou ter menos seno de tudo que está aqui dentro, vezes a derivada temporal do argumento. Como esse cara aqui é constante, a derivada temporal dele é zero. Raiz de 2α sobre m é constante, vezes t0 é uma outra constante. Dá zero também. Então a derivada, esse cara é constante, vem para cá. E a derivada de t dt é zero. Esse alfa vai embora com aquele. Raiz de 2e sobre m vezes o seno. E se eu calcular a aceleração é a derivada da velocidade. Nós vamos ver que a derivada do seno volta a ser cosseno de todo mundo que está dentro, vezes a derivada do que está aqui, que é 2α sobre m. Então aqui eu tenho raiz de 4 sobre m ao quadrado é 2 sobre m. A raiz de alfa é vezes o cosseno. Bom, então eu tenho os observáveis fundamentais. Quem é x0, por exemplo? Vamos pegar aqui a posição inicial. É x de t0. E meu x de t0 eu calculo simplesmente com essa proposição. T igual a t0. Esse termo vai embora. Então eu tenho o cosseno de mais ou menos o arco cosseno. Cosseno é par. O cosseno do arco cosseno dá o próprio argumento. Raiz de e sobre alfa vezes raiz de alfa sobre e dá 1. Então, x é igual a x0. Está coerente. Note que aqui fica claro que a solução é um oscilador. Por quê? Porque o x ele depende de um cosseno e o cosseno é uma função oscilatória. O cosseno em si vai de menos 1 a 1. Portanto, o meu x vai de menos raiz de e sobre alfa até raiz de e sobre alfa, que a gente chama de amplitude. Minha amplitude eu chamo de A, que é simplesmente raiz de e sobre alfa. Portanto, meu x está no intervalo fechado de menos raiz de e sobre alfa até raiz de e sobre alfa. Então, a gente pode pegar essa solução aqui e escrever em termos dessa nova amplitude. Então, aqui eu tenho A e aqui eu tenho x0 sobre A. Se eu sei que esse cara é um oscilador, eu sei que eu tenho um período. Qual que é o período? O período é o tempo que eu gasto para o oscilador ir de menos A até mais A. Para calcular isso aqui, eu posso pegar a própria quadratura. Na verdade, o período é 2 vezes o tempo entre menos A e A. Ele é o tempo que o oscilador demora para voltar a uma mesma configuração. E aqui eu tenho x0 sobre A, aqui eu tenho x0, tenho x sobre A, aqui eu tenho x0 sobre A também. Então eu vou de menos A a A e multiplico por 2. Esse cara vai ser igual ao período. Esquece esse sinal mais ou menos. O tempo é sempre positivo. Então aqui eu vou ter o arco cosseno de menos 1 e o arco cosseno de 1. O ângulo cujo cosseno é menos 1 é π. E o ângulo cujo cosseno é 1 é 0. Portanto, o período de oscilação ele é simplesmente 2π m sobre 2α. Esse é o período de oscilação. Com o período, eu calculo frequência. E a frequência é igual ao inverso do período,
que aqui nesse caso vai ser simplesmente igual a raiz de 2α sobre m, 1 sobre 2π. E além disso eu tenho também a frequência angular. Frequência angular, ômega é igual a 2π vezes a frequência linear do oscilador. Portanto, isso aqui, ômega é igual a raiz de 2α sobre m. Então, note que antes eu tinha uma solução que dependia de α e x0. Mas eu posso pegar essa solução, escrever em termos de A, e agora eu tenho também como escrever essa solução em termos de ômega. Note que aqui eu tenho ômega ΔT, mais ou menos o arco-cosseno de x0 sobre A, e x0 é a posição inicial do oscilador. Energia. Aí nós temos também a energia, né? Como A é definido assim, eu sei que a minha energia é igual a α ao quadrado. E agora o meu alfa é igual a meio de m ômega ao quadrado. Então, em termos de amplitude, a energia do meu oscilador é meio de ômega ao quadrado A ao quadrado. Essa é a energia mecânica do meu sistema. E isso faz todo sentido, visto que, inicialmente, a energia em função das minhas variáveis dinâmicas, o alfa é igual a meio de m ômega ao quadrado. Vocês já resolveram o oscilador harmônico simples antes, sabem muito bem que essa é de fato a energia do oscilador harmônico. Então, o sistema que nós acabamos de resolver, que é o do potencial quadrático, ele de fato é um oscilador harmônico simples. Então, se a gente pegar as condições iniciais, x0 igual a A, que no geral a gente faz, e t0 igual a 0, nós temos a seguinte solução para o oscilador harmônico simples, que é A cosseno de ômega t. A velocidade vai ser igual a menos A ômega seno de ômega t. Eu posso verificar nas expressões aqui em cima que isso é verdade. E a minha aceleração, que vai ser igual a menos A ômega ao quadrado cosseno de ômega t. Note que a aceleração que é x2 pontos, vai ser igual a menos ômega ao quadrado, vezes o próprio x, que é A cosseno de ômega t. Portanto, aqui eu tenho a equação de movimento x2 pontos mais ômega 2x igual a 0, que é precisamente a equação do oscilador harmônico. Essa equação aqui combina com m x2 pontos mais dv dx igual a 0. Se vocês fizerem essa equaçãozinha aqui, tá certo? Dá mx2 pontos mesmo. E dv dx dá menos alfa x. Derivada de alfa x ao quadrado é 2α vezes x. E 2α. 2α é m ômega ao quadrado, que é igual a 0. E a coisa que acontece é que a massa, essa equação de movimento não depende da massa do corpo. Todos os resultados clássicos estão aqui. Note, por exemplo, que o período não deveria depender da massa, mas ele de fato não depende. Porque se eu substituir o alfa adequadamente aqui, eu vou ter 2π sobre ômega. Tá certo? Frequência é a mesma coisa. Frequência ômega sobre 2π e assim por diante.
esse vídeo já ficou um pouco longo. Eu vou gravar um terceiro vídeo para dizer um jeito interessante de resolver essa equação diferencial aqui, ou seja, a gente pode partir da equação que nós tínhamos deduzido para resolver o oscilador harmônico, também de uma forma um pouco diferente. Volta para cá. É isso, tá certo? Então a gente consegue fazer uma análise do oscilador harmônico e a gente descobre que o segundo caso mais simples de potencial unidimensional, potencial dependente de x ao quadrado, é o oscilador harmônico simples mesmo. A gente tem todos os elementos de um oscilador harmônico, como período, frequência, frequência angular, período independente da massa. No próximo vídeo eu vou resolver a equação do oscilador harmônico simples unidimensional para vocês verem que a solução, claro, tem que ser a mesma. Então, por enquanto é só. Espero que vocês fiquem bem por aí. Até o próximo vídeo.